Atenção para você que mora sozinho, nesse vídeo eu quero compartilhar com você e com todos os beneficiários do Bolsa Família uma excelente notícia envolvendo principalmente a entrada de novas famílias unipessoais na folha de pagamento do Bolsa Família a partir desse mês de julho, já está valendo essa regra. Pessoal, o Ministério do Desenvolvimento Social divulgou no último dia 18 de julho uma nova regra que deve facilitar a entrada de famílias unipessoais, quem mora sozinho, no programa do Bolsa Família. E aí você deve estar se perguntando então, mas como assim? O que é que vai mudar em relação à regra anterior? Eu já vou responder essa pergunta para você, beneficiário, mas antes de falar sobre isso, é importante ainda falar sobre uma dúvida muito constante que muitas famílias, principalmente famílias unipessoais, têm, que é o seguinte: quem mora sozinho pode receber o Bolsa Família? E a resposta, pessoal, é sim. Esse grupo é conhecido como família unipessoal. Esse grupo é formado por uma única pessoa, sendo essa responsável pelo grupo familiar. E o que acontece é que, para evitar a fraude, o governo federal ele impôs um limite de 16% de famílias unipessoais na folha de pagamento de cada município, tá? Isso fez com que muitas famílias acabassem ficando fora da folha de pagamento do ano passado, famílias unipessoais. O limite de 16% no atendimento de famílias unipessoais, ele continua valendo, para a pré-habilitação no programa. No entanto, ao chegar nesse limite, grupos de unipessoais que pertencem a 3 grupos específicos ainda vão poder ingressar no Bolsa Família de acordo com uma nova explicação, emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, quem faz parte desses 3 novos grupos que poderão entrar na folha de pagamento, mesmo que tenha o limite de 16%? Famílias unipessoais que tenham em seu registro cadastral indicação de que estão em risco de insegurança alimentar, que tenham indicação de que estão em situação de violação dos seus direitos ou identificação de registro ou atualização cadastral realizado mediante entrevista na casa do beneficiário, desde que essa entrevista tenha sido registrada no Cadastro Único. Então, uma nova regra que foi definida pelo Ministério do Desenvolvimento Social é válida para todos os municípios brasileiros. Então, a partir da folha de julho de 2024. E também se estende para o auxílio gás dos brasileiros essa nova regra. Pessoal, é importante ainda esclarecer para vocês essa questão dos 16% de famílias unipessoais na folha de pagamento do Bolsa Família. Para você que está com dúvida em relação a isso, o que acontece é o seguinte: no ano passado, o governo federal identificou, através de um levantamento feito pelo IBGE, que os municípios brasileiros não têm mais de 16% de famílias unipessoais morando em cada município. Então, a partir desse estudo, é que o governo federal ele limitou o número de 16% de famílias unipessoais recebendo o Bolsa Família. No entanto, essa limitação de 16% teve um afrouxamento, que é exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, por exemplo, além dos 16%, se tiver mais famílias que estão em situação, passando fome ou com dificuldade para se alimentar, então essas famílias, nessas condições que sejam verificadas pelo governo, elas vão poder entrar na folha de pagamento. Ainda vale lembrar que estar habilitado ao programa não garante ainda a entrada imediata no Bolsa Família, uma vez que a aprovação ela vai depender da disponibilidade de orçamento e também da priorização de municípios, tá? Então, o limite de 16% de famílias unipessoais nos municípios, ele foi implementado desde agosto do ano passado, 2023, com a publicação de uma portaria. E desde então, pessoal, mais de 1.018.719 famílias unipessoais já deixaram de receber o benefício. A partir de setembro de 2023, os municípios com taxa igual ou superior a 16% de famílias unipessoais no Bolsa Família, então estão sendo impedidos de incluir novos beneficiários na folha de pagamento, como eu falei para você e eu expliquei a regra. A exceção, então, são as famílias com integrantes em situação de trabalho infantil, com integrantes libertos de situação análoga ao trabalho escravo, com quilombolas indígenas e também com membros catadores de materiais recicláveis. Então, desde o início de 2023, vale lembrar que mais de 8 milhões de cadastros de famílias unipessoais foram investigados por fraudes e também por inconsistências. Por meio da averiguação cadastral, o governo federal convocou as famílias, justamente a prestarem esclarecimentos sobre os seus dados, e ainda acabou removendo do programa pessoas que recebiam o benefício de forma irregular. Então, nesse caso aqui, as famílias que estão sendo retiradas da folha de pagamento, segundo a informação do governo federal, são famílias, dentre essas verificações de 8 milhões de cadastros, que não conseguiram comprovar lá na averiguação cadastral que de fato estavam dentro dos critérios. E aí o governo aponta que essas famílias elas não conseguiram comprovar as informações que estavam no Cadastro Único, e por isso
segundo o governo, elas foram retiradas da folha de pagamento. E a retirada dessas famílias possibilita que novas famílias sejam incluídas na folha de pagamento. Inclusive você que excede o número limite de 16% de famílias unipessoais aí no seu município. É importante ainda que você saiba como receber o Bolsa Família morando sozinho, né? Essa é uma dúvida que pessoas ainda têm. Então, para ter direito ao benefício, a pessoa precisa constituir uma família unipessoal. Ela deve se enquadrar nas mesmas regras do Bolsa Família, que são as seguintes. Deve ter um cadastro atualizado no CadÚnico do governo federal, deve ter uma renda mensal de até R$ 218 e ser aprovada pela gestão municipal dentro do limite de orçamento do programa Bolsa Família. Então, através dessas regras que valem para outros grupos de beneficiários, você que faz parte das famílias unipessoais, então, você tem direito também de receber o seu repasse de pagamento, mesmo que você more sozinho. Então, essa regra ela é válida para quem mora sozinho e para quem faz parte de outros grupos de beneficiários. Agora, a excelente notícia que eu compartilho com vocês é que o governo federal está dando uma flexibilizada nessa questão da regra dos 16%. Isso deve facilitar pessoas que realmente estão precisando do repasse de pagamento serem incluídas na folha de pagamento, uma vez que o governo federal e o CadÚnico eles consigam verificar a real situação desse beneficiário para que ele possa incluir essa família à medida que o governo encontre espaço no orçamento para que ele possa incluir novas famílias. Então, se você é de família unipessoal e está aguardando ainda para receber esse repasse de pagamento, é importante que você se atente a isso e procure manter o seu cadastro atualizado, porque essa nova regra ela pode permitir que você, beneficiário, você possa ser incluído ou incluída na folha de pagamento através dessa nova regra. Então, se você gostou da informação, deixa aqui o seu gostei, porque eu vou trazendo atualizações para vocês sobre as próximas notícias que saírem a respeito desse assunto. Compartilhe com seus amigos essas informações e ainda no final do vídeo você tem uma playlist aqui à disposição com várias informações relacionadas com o Bolsa Família. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.